Quando falamos de monarquia britânica, lembramos logo da eterna Rainha Elizabeth II, que permaneceu no poder por 70 anos, sendo considerada a monarca mais longeva do Reino Unido. O principal apoio da Rainha Elizabeth II foi sem dúvida o seu marido, o Príncipe Philip, sendo homenageado pela monarca em seu discurso do Jubileu de Diamante em 2012. Durante esses anos como sua rainha, o apoio da minha família através das gerações foi além da medida. O Príncipe Philip é, eu acredito, bem conhecido por recusar elogios de qualquer tipo, mas ao longo do tempo, ele tem sido uma força e um guia constantes. O companheirismo e o comprometimento do casal com a coroa contribuíram para a permanência da monarquia, mesmo enfrentando grandes crises que causaram graves rachaduras nas muralhas da fortaleza da dinastia Windsor. Mas o vídeo de hoje não é sobre a Rainha Elizabeth II e o seu marido, o Príncipe Philip, mas sim de um casal que não queria a responsabilidade do peso da coroa, mas com esforço e dando até a própria vida pela monarquia, acabaram se tornando exemplo de família e de reinado. O amor e o forte sentimento de comprometimento do dever fizeram do rei Jorge VI e Elizabeth, a conhecida rainha-mãe, o elo que salvou a monarquia britânica da ruína após a crise instaurada com a abdicação do rei Eduardo VIII. Na infância, o rei Jorge VI, que antes era conhecido como Príncipe Alberto, segundo filho de Jorge V, com a rainha Meredith, conheceu a Lady Elizabeth Bowes-Lyon, filha de aristocratas que futuramente se tornaria sua esposa. Alberto possuía gagueira desde criança e o constrangimento que ela lhe causava, juntando com a sua timidez, fazia com que Alberto parecesse muito menos impressionante que seu irmão mais velho, o encantador príncipe David. No ano de 1920, numa festa, Alberto se reencontrou com a bela e jovem Elizabeth Bowes-Lyon. O jovem príncipe ficou perdidamente apaixonado por Elizabeth, por seu jeito encantador e descontraído, mas a moça não se interessou por Alberto e achava sua gagueira irritante. Mesmo percebendo o desinteresse de Elizabeth, Alberto não estava pronto para desistir tão fácil de sua amada. Alberto era um rapaz bonito, bom partido e sincero em seus sentimentos em relação ao amor que sentia por Elizabeth. Então a pediu em casamento, mas a moça recusou seu pedido. Elizabeth recusou o pedido de Alberto, alegando medo de nunca mais ser livre para pensar, falar e agir como realmente deveria, em uma referência aos restritos protocolos da monarquia. Os jovens continuaram se encontrando na casa dos Bowes-Lyon, e Alberto decidiu pedir Elizabeth novamente em casamento, em janeiro do ano de 1923, e Elizabeth aceitou seu pedido, mesmo com receios sobre viver uma vida na realeza. O príncipe Alberto teve a liberdade de escolher Elizabeth, a filha de um nobre, que não pertencia a uma casa real. Este ato foi considerado um gesto em favor de uma modernização política na monarquia inglesa. Alberto e Elizabeth se casaram no dia 26 de abril de 1923, na abadia de Westminster. Após o casamento, Elizabeth foi nomeada Sua Alteza Real a Duquesa de York. Durante a realização do seu casamento, Elizabeth fez um gesto inesperado e sem precedentes. Ela depositou seu buquê no túmulo do guerreiro desconhecido, enquanto caminhava para o altar, em memória de seu irmão, o capitão Fergus Bowes-Lyon, que foi morto durante a Primeira Guerra Mundial. Desde então, esse gesto virou tradição. Os buquês das noivas da família real são colocados no túmulo. O jovem casal estava muito feliz, vivendo os prazeres da vida conjugal e participando de alguns eventos oficiais em nome da família real. Alberto era muito ativo nos serviços à coroa, mas devido à sua gagueira, o duque ficava muito nervoso em falar em público. Por mais que Elizabeth ajudasse seu marido,
auxiliando na leitura de discursos. Quando chegava a hora, Alberto não conseguia falar nem uma pequena frase sem gaguejar. Elizabeth estava decidida em ajudar o seu marido com uma gagueira. Com isso, ela procurou diversos especialistas até achar o terapeuta da fala australiano Lionel Long. As sessões que o Duque e Long realizavam fizeram nascer uma longa amizade que durou por muitos anos. Durante as sessões, Alberto fazia exercícios de respiração, permitindo que posteriormente ele fosse capaz de falar com menos hesitação. Agora, Alberto estava mais desenvolto. O Duque discursou com excelência na abertura do parlamento em Canberra, durante uma excursão pelo Império em 1927. O apoio incondicional que Elizabeth dava ao seu marido e o amor que ele demonstrava para com ela fortalecia ainda mais a relação do casal. Alberto e Elizabeth tiveram 2 filhas, Elizabeth, a futura rainha Elizabeth II, e Margarete. A família vivia uma vida relativamente tranquila em sua casa em Londres. A família era descrita como unida e amorosa. Alberto apelidava sua pequena família feliz de Nós 4, os Felizes. Alberto e Elizabeth eram pais que adoravam suas filhas e sempre que podiam estavam sempre juntos das princesas. A vida tranquila da família dos duques de York foi abalada com a morte do rei Jorge V em 1936 e com a ascensão do rei Eduardo VIII. Como o novo rei era solteiro e não tinha filhos, Alberto tornou-se herdeiro presuntivo do trono. Eduardo VIII, quando era príncipe de Gales, já era bastante popular com o povo britânico, mas era desaprovado por seu pai, pois Eduardo era um boêmio, não conseguia se estabelecer na vida, tinha inúmeros romances com mulheres casadas e não gostava das responsabilidades em que sua posição exigia. O rei Jorge V era relutante à ideia que o seu filho mais velho herdasse a coroa. Uma vez ele disse: "Depois que eu morrer, o menino vai arruinar-se em 12 meses. Em 1934, Eduardo conheceu uma mulher que mudaria todo o seu mundo, a americana Wallis Simpson. Os dois foram apresentados por Thelma Furness, uma mulher casada que estava tendo um caso com Eduardo. Wallis e Eduardo rapidamente iniciaram um caso, enquanto Wallis era casada com Ernest Simpson, seu segundo marido. O rei Jorge V e a rainha Melchizedek não viam com bons olhos o novo romance do seu filho mais velho, embora os monarcas já tinham recebido Wallis no Palácio de Buckingham em 1935, porém recusaram recebê-la posteriormente. O herdeiro do trono estava completamente apaixonado pela americana casada. Tal romance gerou a preocupação dos agentes do governo, que passaram a investigar secretamente o romance dos dois. Foi realizado um relatório que comprovava que Wallis possuía o príncipe em suas mãos. Eduardo VIII assumiu o trono, mas com o passar dos meses, os ministros do governo relutavam em enviar relatórios confidenciais e documentos de Estado ao novo rei, pois o novo monarca demonstrava pouco interesse nas questões do Estado. Além do fato que o novo rei não tinha discrição em relação aos assuntos políticos e constitucionais com seus amigos. Com isso, o parlamento temia que ele pudesse relatar algo ou alguém próximo a ele pudesse ter acesso a documentos confidenciais. O relacionamento com Wallis abalou o reinado de Eduardo VIII, pois o rei desejava se casar com a americana e torná-la rainha consorte. Essa história de amor criou uma crise constitucional no país, pois Eduardo VIII, além de ser rei, também era o chefe supremo da Igreja Anglicana, sendo defensor dos fundamentos sagrados do casamento, o que condenaria o casamento com uma pessoa divorciada. Segundo as regras da Igreja Anglicana, Eduardo VIII só poderia se casar com Wallis se ela fosse viúva. Porém, a americana era divorciada do primeiro marido e estava ainda legalmente casada com o segundo, o que agravava ainda mais a situação.
O rei Eduardo VIII propôs a realização de um casamento morganático ao parlamento inglês, no qual Eduardo VIII permaneceria rei, mas Wallis não se tornaria rainha e seus futuros herdeiros não herdariam o trono. Porém, o gabinete britânico rejeitou tal alternativa. Eduardo VIII estava disposto a seguir em frente com seu plano de tornar Wallis Simpson sua esposa. Porém, ele sabia que o primeiro-ministro Stanley Baldwin, que liderava o governo, iria renunciar caso o casamento fosse realizado, e isso poderia resultar numa eleição geral e poderia prejudicar a estabilidade da monarquia constitucional na Inglaterra. Sem alternativas de conciliar o amor com o dever, o rei Eduardo VIII só permaneceu 11 meses no poder, abdicando do trono no dia 11 de dezembro de 1936 para viver o seu grande amor com Wallis Simpson. O rei apaixonado decidiu abdicar do trono para ficar ao lado da mulher amada. Até hoje, Eduardo VIII é conhecido por ser o monarca com o reinado mais curto da história britânica, e ele não foi coroado. Com a abdicação de seu irmão, Alberto tornou-se rei, uma posição que ele estava relutante em aceitar. Um dia antes da abdicação, Alberto foi ver sua mãe, a rainha Mary de Teck. Alberto escreveu em seu diário sobre o encontro. Quando contei a ela o que havia acontecido, eu me curvei e chorei como uma criança. Alberto nunca imaginou se tornar rei e nem queria tal responsabilidade, mas com a abdicação de seu irmão, Alberto não tinha outra saída e se tornou Jorge VI, e Elizabeth foi coroada rainha consorte. Elizabeth e Alberto foram coroados como rainha e rei da Grã-Bretanha, Irlanda e domínios britânicos de além-mar, além de imperatriz e imperador da Índia, no dia 12 de maio de 1937. O primeiro ato de Jorge VI como rei foi conferir a seu irmão, o ex-rei Eduardo VIII, o título e tratamento de Alteza Real, o Duque de Windsor, mas a carta patente da criação do ducado impedia sua esposa ou futuros filhos do casal de carregar títulos e tratamentos reais. Nenhum membro da família real compareceu ao casamento de David e Wallis. A crescente possibilidade de guerra na Europa dominou o início do reinado de Jorge VI. Em setembro do ano de 1939, a Grã-Bretanha e os domínios autônomos, com exceção do Estado Livre Irlandês, declararam guerra à Alemanha. Jorge VI e Elizabeth resolveram permanecer em Londres, apesar dos avisos dos bombardeios alemães. O casal residiu oficialmente no Palácio de Buckingham durante toda a guerra, mas também passava as noites no Castelo de Windsor. O primeiro ataque alemão a Londres aconteceu no dia 7 de setembro de 1940, vitimando cerca de 1.000 civis. Alberto e Elizabeth tornaram-se símbolos nacionais de resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Elizabeth publicamente se recusou a deixar Londres ou enviar suas filhas para o Canadá, mesmo com Londres sofrendo ataques alemães. A rainha corajosamente afirmou: "As crianças não vão sem mim, eu não vou partir sem o rei e o rei nunca partirá." Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Alberto e Elizabeth visitaram tropas, hospitais, fábricas e áreas do Reino Unido que foram alvos de ataques. As visitas da rainha inicialmente provocaram hostilidades, porque a rainha usava roupas caras e joias, o que irritava o povo que estava sofrendo com a guerra. A rainha se explicou dizendo que o público usaria suas melhores roupas caso fosse vê-la. Então ela estava apenas sendo recíproca. No dia 13 de setembro, o rei e a rainha escaparam da morte, quando 2 bombas alemãs explodiram no pátio do Palácio de Buckingham enquanto eles estavam lá. Logo a notícia se espalhou e a família real foi vista por seus súditos como aquela que compartilhava dos mesmos perigos e privações que o resto do país. O monarca e sua família
foram submetidos a racionamentos e restrições. Sua comida era racionada, a água para o banho era limitada e seus aposentos não tinham aquecimento. Após o atentado, a rainha disse: "Estou feliz por termos sido bombardeados. Faz-me sentir que podemos olhar o Stand na cara." O rei e a rainha passavam um dia trabalhando no palácio de Buckingham, mas à noite, o casal residia no castelo de Windsor junto com as filhas Elizabeth e Margaret, por segurança. O palácio perdeu boa parte de seus funcionários para o alistamento militar e vários aposentos foram fechados e lacrados. As janelas foram tapadas para proteção contra bombas, e a rainha recebeu treinamento para o uso de um revólver, pois havia boato de uma invasão alemã. Durante o reinado de Jorge VI, a dissolução do Império Britânico acelerou. O Estatuto de Westminster de 1931 já havia reconhecido a evolução dos domínios em diferentes estados autônomos. Após a Segunda Guerra Mundial, deu início ao processo de transformação de um império em uma associação voluntária de estados independentes, conhecida como Comunidade das Nações. A Índia Britânica foi dividida em dois domínios independentes, a Índia e o Paquistão, no ano de 1947. Jorge VI abandonou o título de Imperador da Índia, substituindo-o pelos títulos de Rei da Índia e Rei do Paquistão. Em 1950, quando a Índia se tornou uma república, dentro da Comunidade das Nações, o título de rei foi abolido, mas o país reconheceu seu novo título de chefe da Commonwealth e o título do rei do Paquistão seria mantido até sua morte. O rei Jorge VI tinha o hábito de fumar frequentemente e isso resultou num câncer de pulmão, mas isso não impediu de continuar com o vício. Com o agravamento do estado de saúde do monarca, a princesa Elizabeth, sua herdeira presuntiva, passou a assumir mais deveres reais. O rei Jorge VI faleceu no dia 6 de fevereiro de 1952. Enquanto dormia, Elizabeth passou a ser intitulada Sua Majestade a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Esse título era dado à viúva de um rei. A Rainha Elizabeth ficou popularmente conhecida como a Rainha Mãe. Elizabeth ficou devastada pela morte de seu marido e culpava o seu cunhado, Duque de Windsor, por ter causado a morte precoce de Alberto. Segundo ela, o peso da responsabilidade de ser rei custou a vida de seu amado marido, e por isso ela culpava o seu cunhado, que era um covarde. Para aplacar a tristeza, ela se retirava para a Escócia. Agora que Elizabeth era rainha-mãe, era esperado que ela fizesse o mesmo que suas antecessoras, se isolar e afastar da vida pública, mas ela não estava disposta a fazer isso. Elizabeth atuou como conselheira de Estado entre os anos de 1953 a 1954, durante as viagens da Rainha Elizabeth II pelo exterior, e também cuidou dos seus netos, Charles e Anne. Elizabeth foi um membro ativo da família real com o passar dos anos, mas à medida que a idade avançava, sua saúde se tornava mais frágil. Elizabeth faleceu no dia 30 de março de 2002, enquanto dormia no chalé real em Windsor, ao lado de sua filha, a rainha. O amor de Jorge VI e Elizabeth contribuiu para estabilizar e consolidar a monarquia britânica em momentos difíceis, sendo exemplo para as futuras gerações que os sucederam e que ainda os sucederão. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!